No início dos anos 80, um grupo de pessoas que procuravam o sentido da vida, que buscavam tentar dar algum sentido para sua existência, passaram a seguir um guru que era esse cara aqui. É sério. Eu gosto muito dessas histórias de seitas bizarras, tem uns montes por aí. Geralmente a história até que faz algum sentido em alguns casos, né? Você pega lá o do Jim Jones, né? O caso do Jim Jones, que é bem pesado e tal. Ele conseguia atrair as pessoas com um discurso de aproximar minorias, etc e tal. Tem a questão do Osho, né? Que também tinha toda uma questão de espiritualidade e tal, as pessoas perdidas. Mas nesse caso do Holy Hell, né? Que é o nome do documentário, que as pessoas passam a seguir esse sujeito, que eles chamam de Michael, depois chamam ele muda o nome pra Andreas. Cara, um cara muito ridículo, cara. Eu acho que é provavelmente um dos documentários mais constrangedores que eu já vi na minha vida. Veja, ele não chega a fazer com que as pessoas morram, tá? Tem algumas coisas bem pesadas sobre ele, fala um pouco mais pra frente. Ele não chega a fazer isso, assim. Mas, assim, ele consegue atrair centenas de pessoas sendo desse jeito. Pelo amor de Deus, como as pessoas são trouxas. Então, assim, lá nos anos 80, o pessoal se reunia pra ficar. Sabe essa galera que se abraça as árvores, a natureza, estamos vivendo a vida com intensidade e tal. Então, muita gente que tava meio perdida, acho que não sabia muito que rumo tomar na vida, começou a seguir esse cara. Ele surgiu meio que do nada. E ninguém sabia direito quem que ele era. Então, ele era o cara que andava de sunga por aí e falava um monte de asneira, um monte de coisa de autoajuda, misturada com uns negocinhos assim de religião. Ele era tipo um coach da época, bem discurso de coach, assim. E ele se dizia meio que o Deus na Terra, assim, como se ele fosse assim, o intermediário entre as pessoas e Deus. Ele mostraria o caminho para as pessoas, o que elas deveriam fazer até chegar a Deus. Ele trocava ideia direto com Deus, devia e falava com as pessoas. Esse era o cara, esse cara que andava de tanga no meio do mato. É isso. E aí, muita gente começou a acreditar, eles criaram essa seita, é Budfield o nome, acho que é o nome, Bud Hatfield, o nome do local que eles ficam lá. Na verdade é o grupo que eles criam, esse grupo muda de lugar algumas vezes. As pessoas fazem tudo pra esse cara. Eles, assim, dirigem pra ele, né, agilizam um carro pra ele, compram casa pra ele, limpam as coisas dele, limpam a casa dele. Eles carregam uma puta de uma cadeira gigante, que ele fica tipo uma cadeira. Ele não senta em qualquer cadeira, tem uma cadeira especial. E eles ficam carregando essa bosta pra lá e pra cá, pra esse cara poder sentar. Eles. Tem um sujeito que eu acho que é uma das partes mais constrangedoras. Tem um cara que acorda todo dia de manhã pra cortar frutinhas pro mestre. E aí, assim, ele não faz só uma salada de frutas, digamos assim. Ele começa a esculpir coisas, muitas frutas, e faz como se fosse quadros a partir de frutas. O cara faz a Santa Ceia de fruta pro maluco. E o maluco nem presta atenção, porque o próprio cara que esculpia isso, né, que ele queria impressionar o mestre, ele descobre que, na verdade, o cara pegava todas essas frutas, fazia um suco e tomava e já era. Meu Deus do céu, muita gente trouxa, Jesus amado. E aí, assim, a coisa vai avançando, muita gente larga tudo que tem, sabe? Larga o emprego, vende as coisas que tem pra seguir esse cara, ou pra dar o dinheiro pra ele, né? Com que ele faça as coisas. E na verdade ninguém nem sabia direito quem ele era. Então, quando começam a dar uma analisada um pouco melhor, descobre que ele era um ator bem ruim. Ele era ator de, sei lá, de filme podre, e depois descobre que ele era ator pornô. E ele era bailarino. Então, dentro da seita dele, tem um lance que você tem que aprender balé também. Então, eu todo adorar o Deus, não sei o quê, e dançar balé. E aí tem que fazer aula de balé, a galera não curte muito, tem que ter, porque daí, assim, todo mundo tem que ser lindo igual ele, porque ele se acha muito lindo. Assim, ele fica passando lápis no olho e tal, não sei o quê, ele é todo vaidoso. E aí todo mundo tem que ser lindo igual ele, a galera não pode ser gorda, não pode ser nada, senão todo mundo vai ficar de fora, assim, ou vai ser perseguido pelos outros. Não pode, tem que seguir um padrão estético. Não pode ter filho, não pode engravidar, não pode fazer sexo. Ele é altamente contra sexo, porque o sexo levaria as pessoas à impureza, etc e tal. E aí, conforme a história avança, a gente já imagina isso, porque, sei lá, em 90% dos casos dessas seitas assim, o que você descobre é que o cara abusava sexualmente das pessoas. Então,
Na parte, o documentário começa de forma constrangedora e engraçada, e aí ele vai indo pra um caminho, assim, que é mais triste e mais pesado, porque, assim, esse cara violentou várias pessoas que estavam envolvidas, principalmente aqueles que eram mais próximos. O próprio cara que dirige o filme, o documentário tem bastante imagens, porque, assim, ao longo de 20 anos, foram 20 anos mais ou menos dessa seita, é, tinha um cinegrafista profissional acompanhando, que é o cara que é o diretor do filme agora. Então, assim, o cara tem uma quantidade de material inacreditável, dos encontros dele, das groselhas, que o cara só fala bosta, assim, e as pessoas acreditam, sabe? Então, assim, dá uma angústia pra essa questão da violência sexual no final, dá um constrangimento, porque de você ver que pessoas, assim, que não é uma galera, assim, que você pensa, esse cara não é burro, o cara estudou, tem um conhecimento X, assim, de mundo, mas mesmo assim acredita num retardado de tanga andando no meio do mato. Como é que pode? Então, assim, é uma coisa que as pessoas estão desesperadas para fazer parte de alguma coisa. Aquele desejo, assim, de eu me sinto muito sozinho, eu preciso ter um grupo, eu preciso ter algum tipo de apoio. E aí eles se enfiavam nisso e pagavam por isso. Então eles faziam terapia, tinha que fazer terapia com o cara, que era quando ele fazia os abusos até, e as pessoas pagavam. Então, assim, a angústia deles é justamente isso também, né? O tempo que eles perderam da vida, o tempo que eles gastaram pagando pro cara abusar delas. Puta, de ficar indignado. E aí nos mostra, assim, o quanto as pessoas estão desesperadas para tentar fazer parte de alguma coisa e em acreditar em qualquer coisa. Então, eu acho que é um tipo de documentário que deixa a gente meio apreensivo quanto à capacidade que a humanidade tem de ser trouxa, assim, né? De agir de forma estúpida e nos coloca para pensar, assim, né? Talvez seja uma questão de a gente tomar um pouco cuidado com essa história de seguir qualquer um que tem histórico de atleta, assim, né? Meio perigoso. Mas fica a dica, puta documentário muito bom.